Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nessa terça-feira, o Vasco empatou em 1-1 com o Ituano dentro de São Januário e encerrou a sua campanha no primeiro turno da Série B de 2022. O time na segunda posição do campeonato, mas deixou ali nas últimas rodadas algumas equipes se aproximarem. Não necessariamente só dentro do G4, mas principalmente as equipes ali de meio de tabela que colam agora um pouquinho no G4. Londrina venceu, Tombense venceu e a distância agora do Vasco para o quinto colocado é de 7 pontos. E além do resultado ruim dentro de casa, o que mais chama atenção são as atuações ruins do time, principalmente em relação às mudanças feitas pelo técnico Maurício Souza, que chegou depois da saída do técnico Zé Ricardo. O Vasco mudou essa forma de jogar e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nessa análise. Mas antes de eu começar, só lembrando você que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E segue com uma promoção para vocês. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição do vídeo, está nos comentários também, e utilizar o cupom GARONI, quando você fizer o seu primeiro depósito, você vai receber o valor em dobro. Ou seja, botou R$50 para apostar, vai receber 100. Só você clicar no link aqui na descrição, fazer o seu registro e utilizar o cupom GARONI na hora de fazer o primeiro depósito, que você recebe esse bônus. Beleza? Mas sem enrolar, vamos para essa análise de como vem jogando o Vasco do Maurício Souza e como isso tem impactado negativamente, principalmente na equipe. Se liga. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a forma como você ataca interfere diretamente na maneira como você se defende. Ou seja, a partir do momento que um time muda a forma de atacar, ele vai obrigatoriamente mudar a forma como ela vai defender. Por que isso? Porque o posicionamento é outro. O volume de jogadores na fase ofensiva é diferente. E essa é a principal mudança no time do Vasco e que acaba tirando o que, para mim, era a maior virtude desse Vasco na época do Zé Ricardo, que era a solidez defensiva. Por que o Vasco está perdendo solidez defensiva, mesmo com os mesmos jogadores? Não tem uma grande alteração em relação aos 11 escolhidos, por exemplo, a iniciar a partida. A grande mudança, na verdade, é a forma como eles se comportam durante o jogo. O Vasco do Zé Ricardo era um time onde a gente dificilmente via os laterais apoiando. O próprio Andrei não era um jogador que pisava tanto na área como vem pisando o outro. Inclusive, o Andrei, durante muito tempo, foi reserva desse time. Não era nem o jogador aproveitado. Então, eram dois volantes que marcavam mais posição. Isso, claro, tem um lado negativo. A gente falava muito aqui. O Vasco do Zé Ricardo tinha muita dificuldade para construir, exatamente porque tinha poucos jogadores se aproximando. A grande questão é que você precisa encontrar um equilíbrio. O Vasco do Maurício Souza hoje me lembra muito mais o Vasco de 2021, que era um time que tentava ocupar o campo adversário, trocar mais passes, e ele mesmo fala isso na coletiva, e os números mostram isso. O Vasco trocou mais de 500 passes no jogo contra o Ituano. Nem por isso quer dizer que ele foi mais perigoso. Exatamente porque o Ituano não precisava trocar passes para chegar com perigo. Exatamente porque o Vasco dava mais espaço para o Ituano. Então o Ituano podia conduzir, carregar essa bola com mais liberdade. Qual é a grande questão? A pressão pós-perda. É interessante que o Vasco tente chegar com mais jogadores ao ataque. O grande problema é que isso não pode fazer o time ficar mais frágil defensivamente. Porque, tecnicamente, o ataque também não tem essa qualidade. O Raniel não é um cara que mata um jogo em uma bola. Precisa de 6, 7, 8 oportunidades e, às vezes, mesmo assim, não marca. Peck e Figueiredo, os jogadores de lado do campo, também não são grandes artilheiros. Pode ser que se tornem no futuro, mas no momento não são. E o Nenê é um jogador de 41 anos. Obviamente não é o mesmo Nenê de quando tinha 20, 30 anos de idade. Então você tem um déficit técnico mais à frente, apesar da qualidade do Nenê ser indiscutível na batida de bola, tanto que botou a bola na trave. Qual é a grande questão? O Vasco hoje tenta ter essa bola mais no campo de ataque e subir com mais jogadores. O que isso acarreta? Espaço para o time adversário contra-atacar. E é exatamente isso que eu vou mostrar na análise aqui, a começar pelo gol do Ituano. O Vasco atacou, é uma jogada pela direita, o Andrei dá no Gabriel Dias, na verdade o Nenê dá para o Andrei aparece pelo lado direito, cruza e o Eric acaba furando. E aí, a primeira grande problema do Vasco, a falta não tem a pressão pós-perda encaixada. O buraco, a distância que fica entre os jogadores que atacaram e a linha defensiva é muito grande. E a gente vê exatamente isso aqui. A linha de 4 jogadores defensiva do Vasco está postada, mas só tem o Yuri
entre ela e os jogadores de frente. Olha o espaço que tem no meio-campo para o Ituano conduzir essa bola. Essa bola já vem lá de trás. Infelizmente não tem imagem completa aqui. Mas ele sai conduzindo desde o campo de defesa até chegar aqui na frente, sem ser pressionado por ninguém. É isso que eu falo da pressão pós-perda. O Vasco normalmente anda para trás. Esse Vasco do Maurício Souza, depois que perde a bola, anda para trás ao invés de andar para frente. Já tiveram até alguns jogos onde o Vasco pressionou bem. Contra o Cruzeiro, por exemplo, fez uma boa partida fazendo exatamente isso. Mas dessa vez não. E a gente vai ver o Ituano conduzindo e os jogadores andando para trás, andando para trás. Por mais que ocorra a recomposição, ó, o Andrei chegando atrasado, se eu não me engano é o Nenê aqui por dentro, a gente vai ver o Gabriel Peck vindo aqui para o lado direito também, tentando acelerar. Ó. E aí começou, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, na jogada, a partir do momento que falta volante no time, o Yuri está aqui, quem teve que sair para marcar como se fosse um cabeça de área foi o Quinteiro. E aí aquela linha de 4, o Yuri ficou mais para trás e o Quinteiro saiu. O que acontece na movimentação do Ituano? Quando a bola abre pelo lado, e aí eu falei, por mais que tenha recomposição, você vai ter sempre a dificuldade que você estava atacando, a chave não vira automaticamente. O Gabriel Dias, que antes foi cobrir o espaço do Quinteiro, teve que sair agora para cobrir a lateral direita. E sai o cruzamento, e mesmo com o Vasco, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores dentro da área, ele está desorganizado. Porque todo mundo teve que cobrir um buraco além do seu. O Quinteiro foi pular para ser volante, o Gabriel Dias foi para a linha de zagueiro ele tem que voltar para a lateral porque o Peck não chega, e aí você tem muita gente desorganizada, quando sai a finalização, tem liberdade e acaba saindo o gol. E aqui eu vou mostrar um lance do que acontece antes, do que eu falei exatamente aqui sobre chegar com mais jogadores, né? Você tem um lado positivo de você facilitar as triangulações, e é isso que vai ocorrer aqui. Só que você deixa um buraco muito grande atrás. Quando você erra, você está muito exposto. Quando você acerta, tudo bem, funciona. A grande questão é, como eu disse, falta qualidade no ataque para você matar o jogo nas chances que tem. E aí você acaba sofrendo atrás. Aqui você tem o Gabriel Dias aberto, se eu não me engano é o Peck por aqui, o Andrei, você tem o Yuri também aparecendo, Nenê, Raniel, Eric, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores do Vasco chegando por aqui. Muito possivelmente o Edmar está aberto lá na esquerda também. Então, é interessante isso. Tanto que a jogada sai. A bola do Andrei para o Gabriel Dias. E aí eu falo da questão da eficiência. Gabriel Dias, foi um raro cruzamento que o Gabriel Dias acertou no campeonato. Se eu não me engano, foi o segundo só, segundo dados do Footstat. O Léo Matos, em 40 minutos de jogo na estreia dele na Série B, já tinha acertado 2. E ele cruza, mas quem chega na área vai cabecear, ó. 4 jogadores de Ituano contra 5 do Vasco. Isso funciona. E aí eu falei, o Vasco precisa conseguir ter essa qualidade para definir. E o Vasco, infelizmente, no ataque, não tem essa qualidade. Precisa, tanto que é um time que perde muitas chances. Né? O Vasco faz poucos gols, mesmo quando cria, tem essa dificuldade. Você não tem um grande artilheiro, você não tem um centroavante, você não tem pontas que contribuem com isso. E aqui quem chega é o Yuri, que acaba cabeceando por cima. Esse lance mostra muito bem a forma como o Vasco ataca. A jogada saiu, mas o Vasco não matou o jogo. Quando erra, o que acontece é isso aqui. O Vasco perde a bola e aí você tem só os zagueiros na linha defensiva. Esse aqui já é o Andrei, esse, se eu não me engano, é o Yuri, o Edmar está lá na frente, todo mundo tendo que voltar correndo. E o que eu falei, ninguém pressiona o homem da bola. Olha a liberdade com que o jogador do Ituano, se eu não me engano é o Papagaio, recebe essa bola. O Vasco acabou de errar um passe. Então, quando erra o passe, está todo mundo correndo para fechar a zona e ninguém corre para pressionar o homem da bola. E olha a liberdade. Conduz, assim como foi no gol no início da partida, abre para o Neto Berola, por mais que tenha recomposição, dá espaço e o time acaba finalizando, tanto é que o Vasco é o 5º time que mais cede finalizações no campeonato. Aqui, mais uma vez, a gente consegue ver, Gabriel Dias, Andrei, Peck, mais 3 jogadores lá por dentro, e antes aqui no iniciozinho da jogada a gente conseguia ver muito bem, o Yuri, o Edmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só os zagueiros mais atrás. Mais uma vez, a jogada vai sair. O Andrei vai cruzar e o Raniel vai cabecear. E o que acontece muito nos jogos? Um cruzamento, por exemplo, pode muito bem não conseguir sair. Pode bater no jogador e voltar para o Neto Berola. E a gente viu isso diversas vezes no jogo, né? O Neto Berola recebendo essa bola e conduzindo para cima do Quinteiro, principalmente. Tanto que teve o lance onde o Quinteiro faz a falta no Berola, recebe amarelo, e teve o lance lá que o Ituano, inclusive, pediu pênalti. Para mim, foi pênalti em cima do Neto Berola, exatamente do Quinteiro. Ou seja, o ponta adversário não estava sendo marcado pelo lateral nessa transição, nem pelo ponta.
Estava sendo marcado diretamente pelo zagueiro. Então o zagueiro estava tendo que sair para cobrir o ponto, e aí é natural que o ponta tenha mais velocidade. Aqui, ó, mais uma vez, Edmar com a bola lá na frente, Gabriel Dias adiantado aqui na frente, Eric, Raniel, Nenê, Andrei, mais aberto lá na esquerda, agora não vou lembrar quem é, possivelmente o Peck, né? Peck aberto pelo lado esquerdo, a gente ainda vai ver o Yuri aparecendo lá do Gabriel Dias, ó. Ó o Yuri aqui. Todos os jogadores do Vasco estão no terço final, como gosta de falar, por exemplo, o Maurício Souza, e acho que ajuda também a entender. Isso é positivo quando você constrói, quando você é eficiente, consegue fazer gols. O grande problema é quando erra, toma um contra-ataque lá atrás. O que o Vasco precisa melhorar para não ter que abrir mão também de deixar vários jogadores chegando próximos da área? A pressão pós-perda. O Vasco não pode ser um time que perde essa bola, assim, perder a bola é natural, mas a recuperação dela tem que ser rápida, exatamente para não permitir o contra-ataque. E o que o Vasco do Maurício Souza tem feito nos últimos jogos é tentar subir essas linhas, o que é positivo, o que é uma tentativa válida. Só que não tem conseguido ser um time eficiente na frente e não tem conseguido acertar essa marcação, essa pressão pós-perda para evitar o contra-ataque adversário. Nem que seja para parar com falta, como fez o Ituano, por exemplo, durante todo o jogo. Bom, galera, é isso. Se você gostou da análise, se inscreve aqui no canal, deixa o like, isso ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve exatamente para não perder os próximos. Saudações e até a próxima.